A paz do Senhor, graças a Deus, essa é mais uma grande oportunidade que o Senhor nos dá de darmos uma pequena contribuição aí, né, a essa fé maravilhosa em Cristo Jesus, quer dizer, a comunidade, né? Não contribuição à fé no seu sentido amplo, né, mas no sentido de que esse programa, Culto Racional, ele quer, né, dar uma contribuição à fé de todos nós, no sentido de que ela está sendo, temos consciência de que ela está sendo atacada, há uma intenção de desmontar a fé genuína em Cristo Jesus, de diversas maneiras, ataques internos, externos, etc. E o culto racional está aí, né, mostrando essa consequência, essa dificuldade, e estamos aqui à luz da Palavra de Deus discutindo os diversos temas, situações, né, que estamos vivendo internamente nas comunidades cristãs e também externamente, né, com respeito à sociedade na qual vivemos e os ataques diretos que estão acontecendo à fé cristã. E o culto racional já está aí há meses trazendo denúncias, né, de certas práticas em âmbito regional, nacional e até mundial, né, uma campanha mundial de destruição da família, da fé cristã. Já caracterizamos isso aqui e por conta disso, assim, cada dia novos temas correlacionados aparecem. A gente está aí na mão do Senhor, esperando dar uma contribuição que possa alertar, né, o nosso povo dessa trama maligna, né, que está havendo aí desde muitos anos e agora está aparecendo aqui no Brasil, né, através de certas ações governamentais, inclusive. E hoje a gente vai falar de algumas coisas aqui. A gente está falando, a gente começou a falar, né, do casamento gay, do ideal, né, de Deus para as famílias. Já há 2 ou 3 semanas estamos abordando esse tema e fazendo paralelo aí com a questão do casamento gay, dessa coisa que eles chamam de orientação sexual, que nós dizemos aqui que é comportamento e não orientação sexual. E a gente está vendo isso ao longo da palavra de Deus, o padrão que Deus estabeleceu. E nós prometemos na semana passada que estaríamos trazendo aqui uma pequena estatística, né, sobre essa questão do preconceito no Brasil, preconceito contra os homossexuais. Eu queria trazer aqui números que mostram essas questões e mostrar o comprometimento, né, desse governo que está aí com essas estatísticas, etc., e as consequências que já estão acontecendo, né? Hoje a gente vai mostrar 2 vídeos interessantes que mostram que está havendo sim uma participação do governo federal permitindo abuso desse grupo aí de ativistas gays contra os religiosos, e está havendo 2 pesos e 2 medidas, e a gente quer mostrar isso aqui, porque uma democracia deve permitir, né, que haja, não 2 pesos e 2 medidas, mas que haja um equilíbrio aí nessas coisas. Se há direitos para um, tem que haver direitos para outro, e esse negócio está já se transformando, como nós já discutimos aqui, em perseguição, e perseguição de diversos níveis, inclusive perseguição religiosa. Está havendo um abuso, sim, e a gente tem que denunciar isso. Vamos orar um pouquinho. Bendito Deus, santificado é teu nome, Senhor. Glorificado é o teu nome. Nós agradecemos a Ti, porque o Senhor nos dá essa oportunidade tão rica de estarmos com os nossos internautas. No momento eu não tenho a dimensão, Senhor, de quantos estão nos assistindo e nos ouvindo, mas eu rogo ao Santo Espírito Divino que o Senhor os abençoe, alcance seus corações, alerte-os, meu Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o sangue derramado, sobre a redenção dos pecados, Senhor, a remissão dos pecados, a redenção em Cristo Jesus, sobre a vida eterna, Senhor. Alerte-os também
Meu Deus, sobre essa situação que está acontecendo na nossa nação e no mundo, Senhor. Meu Deus, não nos deixe ser presas de forças enganadoras, mal intencionadas, Senhor, que têm intenção de simplesmente estabelecer a injustiça e a iniquidade, Senhor, nesta nação. Eu rogo a Ti, ó Santo Espírito, que o Senhor nos dirija nesta noite, nos dê a iluminação, converta os nossos corações à Tua verdade, Senhor, restaure as nossas vidas. Abençoa o Teu povo neste país, Senhor, nos países onde estiverem, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus. Vou voltar a falar sobre perseguição, né? Hoje a gente vai ver 2 vídeos que vai mostrar essa coisa acontecendo mesmo no nosso nariz aqui no Brasil. Olha o que Jesus falou para seus discípulos. Mateus 10, 16, eu vou ler alguns versículos, não vou ler todos, vou pular alguns versículos. 10, 16 assim: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis. Observe, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando os entregarem, não vos dê cuidado, como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. E o irmão entregará à morte, o irmão, e o pai, o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Alerta de Jesus aos seus discípulos, que diz até que nós vamos enfrentar governadores, reis, que é o que está acontecendo hoje no Brasil. O próprio governo, pelo que nós estamos entendendo, está dando condições para haver uma perseguição religiosa neste país, através desse financiamento aí da causa gay. Isso é lamentável o que está acontecendo nessa nação. Lamentável o que esse governo aí está fazendo com esta nação. Abra seus olhos, porque é gravíssimo o que está acontecendo aqui. Bom, o número de internautas que a gente tem aqui é da ordem de 561 pessoas, por enquanto. Bom, então, lendo um pouquinho mais, versículo 24 diz assim: Não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Jesus está dizendo que diante de uma situação que teremos de comparecer diante de tribunais, diante de reis, diante de governadores, não devemos temer. Ainda que custe a nossa liberdade, nós devemos nos manter firmes nos ideais de Deus. Ainda que os homens tenham se afastado dos princípios e dos ideais de Deus, nós vamos nos manter firmes e não vamos negar a nossa fé. E isso pode custar a liberdade, sim. 32 diz assim: Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Jesus está dizendo, incrível, em um texto ele diz: deixo-vos a minha paz. Isso ele falou para os seus discípulos, né? A minha paz os dou.
Mas em outro momento ele diz, eu não vim trazer a paz. Na realidade, quando você olha esse contexto que a gente acabou de perceber aqui, de ler, o contexto está falando de uma desarmonia natural que deve acontecer entre a mente cristã, aqueles que pensam como Cristo pensa, e a mente mundana. É óbvio, Jesus não pregou a harmonia nesse sentido, ele pregou a espada sim. E ele chegou a dizer, vai haver dissensão por causa do meu nome. Não dissensão entre os irmãos em Cristo, mas dissensão entre o seu povo e o povo do mundo. O povo de Deus pensa como Jesus pensa, tem a mente de Cristo. E o povo do mundo é doutrinado pelo maligno. Protege, né, financia, defende os ideais do maligno. O povo de Deus pensa diferente. É óbvio que essas coisas vão se bicar, essas coisas não se combinam, vai haver dissensão, inclusive dentro da própria casa. Eu me converti jovem, na noite que eu me converti, minha mãe me mandou embora de casa. Ela pediu para escolher entre ela e Cristo. E eu tinha nascido de novo verdadeiramente. Nem entendia o que ela estava querendo me dizer, mas eu estava com o coração cheio do Espírito Santo, o sentimento da lavagem do sangue de Jesus na minha vida, né? A certeza do perdão dos meus pecados. Eu tinha acabado de ter um encontro real com Jesus, que está vivo. E quando ela colocou Jesus em xeque, ou minha mãe, ou Jesus, eu escolhi Jesus. Não sabia, não entendia tudo, todas as consequências que englobavam aquela minha atitude naquela noite, e eu aceitei Jesus, e eu preferi ficar com Jesus. Saí de casa, fui mandado embora de casa, é isso aqui que está escrito. Saí de casa, fui trabalhar, fui estudar, passei muita dificuldade, orei por minha mãe 20 anos, perceba, 20 anos, não abri mão de Cristo. Ele esteve comigo todos os dias, né? Me abençoou. Hoje eu sou uma pessoa abençoada em todos os sentidos. Os méritos são de Jesus Cristo. Hoje minha mãe é uma mulher de Deus. Ela se converteu, mas eu orei por ela 20 anos. Mas Jesus falou que há sim uma dissensão, uma separação entre essas duas mentalidades. Mentalidade mundana, que serve ao mundo e aos interesses do diabo, e a mentalidade divina, né, que eu e você adquirimos por causa da presença do Espírito de Deus na nossa vida. Então, o nascido de novo, ele pensa como Jesus pensa, né? Ele tem as condições para pensar como o próprio Jesus pensa, né? Porque ele participa da natureza divina, por causa da presença do Espírito de Deus na sua vida. Deus o selou com o Espírito. O Espírito agora faz morada na vida dele. Então ele tem condição de pensar como Cristo pensa. E como Cristo pensa, não é como o mundo pensa. O mundo pensa de forma anticristã. E quanto mais a gente se aproxima da vinda do Senhor, essa diferença essencial dessas formas de pensar vai ficando mais evidente, né? E os cristãos vão sendo cada vez mais atacados. Estamos hoje diante de uma campanha mundial contra o cristianismo. A verdade é essa. Não adianta o Papa, com todo respeito, chegar aqui, tentar harmonizar as coisas, mas não há harmonia entre a forma do mundo ímpio pensar e o mundo cristão pensar. A verdade é essa. Bom, eu queria, antes de começar uma abordagem mais específica sobre a estatística que eu falei, eu quero ler uma matéria aqui que para mim é uma notícia ruim, lamentável. Luto no Brasil, Dilma sanciona a lei de aborto. Que coisa lamentável. Discutimos aqui o aborto exaustivamente, né? Mas, de acordo com a lei que ela sancionou, observe que a lei diz: qualquer mulher pode obter um aborto alegando violência e não há nenhuma necessidade de evidência médica e legal, né? Não há nenhuma necessidade de um exame médico para detectar ou confirmar essa violência. Qualquer mulher pode chegar a alegar isso. Essa foi uma lei sancionada em 1º de agosto de 2013. Houve a sanção aí da presidência.
Bom, só que essa lei, pelo que entendemos, ela ajuda mais o aborto do que as vítimas de violência sexual, né? Então, assim, a lei do aborto não solucionará a crise de estupros em massa no Brasil, que acontece no Brasil. A impunidade está desenfreada na sociedade brasileira, sabemos disso, todo brasileiro sabe disso. Os assassinos e os estupradores ficam impunes, a verdade é essa. Só que a senhora Dilma e a ministra Eleonora Minicucci, que são abortistas, né, asseguram que os bebês em gestão não ficarão impunes. São os bebês que vão ser punidos e não os estupradores que ficam impunes aí. A realidade brasileira mostra isso. Então mata-se o bebê, porque é assassinato, enquanto os estupradores e os assassinos, né, ficam livres. É muito interessante, é uma covardia essa lei. Eu que sou cristão, eu tenho que combater isso, pelo amor de Deus. A nova lei, olha só o que está escrito lá. Tem um jeito amplo de definir violência sexual. Olha, de acordo com a doutora Damares Alves, assessora provida do Congresso Nacional, a lei diz que, entre aspas, violência sexual é qualquer relação sexual não consentida, fecha aspas, isso está escrito no artigo 2. Então, a doutora Damares diz que se uma esposa for a um hospital, observa você, que absurdo de lei, se a esposa for a um hospital e disser que engravidou do marido por sexo não consensual, ela está qualificada para a condição de vítima de violência sexual. Muito interessante, né? Então, os hospitais particulares, sejam católicos, protestantes, vão estar agora obrigados a se submeter a essa nova lei e oferecer abortos para mulheres que afirmarem terem engravidado mediante sexo não consensual de seus maridos, amantes, namorados, etc. Tá? Antes de sua eleição para a presidência do Brasil, eu já mostrei isso aqui, em 2010, Dilma tinha assinado um acordo de compromisso com os líderes evangélicos de não aprovar leis de aborto. Foi o que aconteceu agora, ela não manteve a sua palavra, né? E agora fica esses líderes evangélicos achando, né, que a impiedade vai fazer algum acordo com o evangelho. Não vai. Não é através desses acordos políticos que a gente vai mudar o Brasil, não. Quem muda o Brasil é o evangelho de Jesus Cristo. Os líderes deixaram de pregar o evangelho e se converteram ao evangelho marxista, né? Apenas resolver os problemas sociais, paga os nossos pecados. É a filosofia desse evangelho marxista, que é muito mais Marx do que Cristo. Mas o que nos redime do pecado é o sangue precioso de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. A verdade é esta. A nova lei é um truque malicioso para abortistas, socialistas, feministas e mulheres sob o feitiço deles. É mais uma mentira para encobrir a violência generalizada no Brasil. O Brasil é um país violentíssimo, minha gente. A gente vê isso claramente no trânsito. Aqui em Feira de Santana, que é dominado pelos motoqueiros, eles fazem uma barbaridade na frente do seu carro. Se você reclamar, eles partem para a violência. Em São Paulo, a turma dá tiro. Isso é um país violentíssimo, o Brasil. E ainda diz que é um povo pacato, tal e tal. Conversa fiada, não é não. Então, ao número enorme de assassinatos e estupros, o Brasil terá agora acrescido a matança de bebês. Que coisa lamentável, né? Algumas pessoas dizem que os socialistas não comem crianças. No passado tinha um negócio desse, né? Aí tem uma pergunta aqui. Você realmente acredita que as leis malignas deles não fazem isso? Pois é, eu quero realmente lamentar essa coisa hedionda que aconteceu em 1º de agosto, 1º deste mês,
a presidenta Dilma, de uma forma sorrateira, né, aprovou esta lei, sancionou esta lei, que vai estar vigindo aí no Brasil, e agora vai ser moda, né? Vai ser moda, a namorada se aborrece com o namorado, sabe que está grávida, não vou ter seu filho não. Alega que sofreu violência, como a lei não diz que ela tem que fazer exame para comprovar se foi violência ou não, ela vai e assassina a criança, protegida, né, pela lei brasileira. Isso é uma aberração, isso é um absurdo. Presidenta Dilma, com todo respeito, isso não é nada pessoal, né? Eu estou falando da senhora como estadista, e eu estou falando porque eu sou eleitor, eu tenho o direito de falar, né? A senhora acabou de aprovar assassinato em massa. Isso é lamentável. E não é assassinato contra adultos que podem se defender, contra soldados armados, não. É contra crianças indefesas. Isso é covardia o que foi feito nessa nação. Bom, eu prometi trazer aqui, né, uma estatística de 2009, né, 2009, só para caracterizar o que está acontecendo. Hoje, depois desses 4 anos, né, 7 de fevereiro de 2009, jornal O Globo, tá, publicou uma pesquisa aí entre aspas, né? E lá está dito assim, só 1% dos brasileiros maiores de 16 anos não tem preconceito contra homossexuais. Muito interessante, só 1%. Quem foi que fez essa pesquisa? As fundações socialistas Perseu Abramo e Rosa Luxemburgo. Essas duas fundações fomentaram os dados dessa pesquisa. A primeira, Perseu Abramo, tem ligação com o PT. Vá fazendo aí suas conclusões. Nessa época era o governo Lula. E o governo Lula usou essa pesquisa para elaborar, é o que está escrito lá, políticas mais enérgicas de combate à homofobia, entendendo que só 1% dos brasileiros maiores de 16 anos não tem preconceito contra o homossexual. A pesquisa, volta a colocar entre aspas, apontou que a cada 3 dias de 2008, houve pelo menos um crime de ódio por orientação sexual no país, fecha aspas, segundo quem? O Programa Federal Brasil Sem Homofobia. Mas o que quer dizer isso? O que quer dizer tudo isso, né? O que quer dizer, primeiro, o Brasil está sendo, prezados, doutrinado, observe o que eu estou dizendo, através de propaganda e informação manipulada a favor dos homossexuais. Se você tem cabeça no lugar, observe que o que está acontecendo nesse país é exatamente isto. Desde essa época lá de Lula, está havendo uma doutrinação, né, da população brasileira. Segundo, examinando a pesquisa, você vai ver isso. 1% não tem preconceito. O que significa isso? Só 1% não mata homossexual? Só 1% não agride homossexual? É isso que está sendo dito? Aí eu pergunto, quais são os crimes, né? Quais são os crimes? A pesquisa, a tal pesquisa, que fomentou essa campanha aí de Lula, não mostrou que eram assassinatos, mas apenas crimes, entre aspas, crimes aí. Crime, entre aspas, pode ser até mesmo uma contrariedade que pode acontecer, uma contrariedade típica de um cidadão que encontra, digamos, 2 homossexuais se beijando no meio da rua, aí ele vai reclamar lá, brigar, e isso é considerado crime. Então, quando diz crime, está incluído toda sorte de crime, não é assassinato necessariamente, tá? E o governo, observe, esse governo aí, que o governo Dilma é o governo Lula, né? Todo mundo sabe disso. O governo só vê o preconceito dos 99%. Olha que coisa interessante. O governo só vislumbra os 99% de brasileiros que, segundo eles, são preconceituosos, né? Só vê, entre aspas, o preconceito dos 99%. É importante ser dito que nos últimos 25 anos,
800 mil brasileiros foram assassinados, dentre os quais 2 mil eram homossexuais. Sabe qual é a porcentagem disso? 0,25%. Quem deu essa informação? Foram os evangélicos? Foram os católicos? Não. Grupo Gay da Bahia. Eles mesmos deram essa estatística. Muito bem. A cada 3 dias, 414 brasileiros são assassinados. Sem falar de outros crimes. E um crime é praticado contra um homossexual no mesmo período. Um crime. Nem está dito que é assassinato. Em 3 dias, 414 brasileiros morrem assassinados, sem falar de outros crimes, enquanto no mesmo período, 3 dias, um crime é cometido contra o homossexual. E a pesquisa sabe que escrever crime ali, ela mesma escreve crime, não significa necessariamente um assassinato. E mesmo se fosse um assassinato, é 1 em 414, que dá uma porcentagem muito pequenininha. É como se o homossexual não morresse, não fosse morrer, porque 1 em 414 é uma morte natural, é uma morte normal, se for uma morte normal. Se for assassinato, é assassinato que está dentro aí desse bojo. Mas há uma manipulação de informação que é para convencer a população brasileira dessas, digamos, reivindicações dos ativistas gays, né? Para tornar a população brasileira culpada, os 99%. E a partir daí, né, fazer toda uma doutrinação, e eu imagino que é para homossexualizar o Brasil. Só pode ser. O governo não olha para o número elevado, porque 414 assassinatos é um número elevado. O governo não está preocupado com 414, não. Ele está olhando apenas um crime, que nem significa assassinato, contra os homossexuais. O que é que está acontecendo? Que privilégio é esse? Não é? No Brasil morre gente, minha gente, toda hora morre gente por assassinato. É só você ligar a televisão, você vê. Agora, por que acontece isso? Porque o Brasil é violento. O Brasil é um país super violento, e é violento para todos nós, tá? O problema de segurança pública é um problema geral. Cada dia estabelece-se mais condomínios nessa nação, porque as pessoas estão se escondendo da violência. A polícia não está em condições, não está tendo condição de resolver o problema da segurança, o problema da proteção do cidadão, que é dever do Estado. E o cidadão de bem está sendo nessa nação, cada dia, vilipendiado, agredido, porque é um país violento, sim. Dizer que enfatizar a violência contra o homossexual, como se não houvesse violência para todos, é no mínimo uma falácia, não é? Bom, o governo quer, portanto, com essa ideia, né, ele quer erradicar essa tal, entre aspas, intolerância, né, contra os homossexuais, por mínima que seja essa intolerância. Mas não se preocupa, observe o que eu estou dizendo, não se preocupa com 50 mil brasileiros que são assassinados todos os anos nesta nação. Muito interessante. Então, acontece crimes contra homossexuais? Claro que acontece no Brasil. Crimes mesmo, assassinatos. Vamos falar de assassinatos, né? Claro que acontece. Ninguém está doido de dizer que não acontece, não. Tá? E nós não desejamos isso, né? Nós respeitamos, já mostramos o nosso ponto de vista aqui nesse programa. Nós consideramos os homossexuais como cidadãos brasileiros, que trabalham e que pagam impostos, e devem ter do Estado toda a proteção, né, que um cidadão precisa, e está previsto na Constituição brasileira. Mas não são só os homossexuais que são cidadãos, não. Os heterossexuais também. A obrigação do governo é com todos. Agora, há crime sim. Vou entre aspas, aí vou ler aqui. São os homossexuais que estão mais envolvidos com a criminalidade, como prostituição e tráfico de drogas,
ficando mais expostos à violência. Quem foi que disse isso? Foram os evangélicos? Foram os católicos? Foram os espíritas? Não. Movimento Gay de Minas, está lá, Tribuna de Minas, 9/3/2007. Eles mesmos declaram que eles são um grupo de pessoas que se expõem. Se expõem. Agora, eu quero dizer que qualquer cidadão que se expuser a estas condições, às madrugadas, né, a ambiente de drogas e tráfico, etc., e prostituição, vão estar mais sujeitos, sim, ao assassinato. É óbvio, não é porque é homossexual necessariamente, é o ambiente que qualquer cidadão for, vai se expor. Ora esta. Então, meus prezados, graças ao governo do PT, né, o Brasil está hoje enfrentando, na realidade, uma ditadura ideológica monumental, onde 1% da população está determinada a impor sobre os 99%, né, não só censura às suas convicções e opiniões, mas também perseguição legal. As leis estão sendo aprovadas para perseguir a mim e a você que tem opinião contrária sobre essa questão da prática, né, homossexual. Então o governo, ele resolveu, desde essa época lá de Lula, reeducar a população dos 99% dos brasileiros considerados, né, ignorantes, né, e isso com a ajuda da mídia que tem seus interesses lá, recebe lá suas benesses do governo. O governo elevou as práticas homossexuais, observe, a nível de sacralidade inviolável e rebaixou os 99% da população brasileira à categoria de ralé ignorante, né? Esta ralé ignorante, o governo submeterá a políticas estatais de reeducação. Foi por isso que o PT fez o PNDH 3, que reza sobre todas essas coisas que o governo quer. Tem uma reportagem da BBC de Londres que declarou que a Rede Globo, com suas novelas, aumentou o número de divórcios no Brasil nos últimos 40 anos. Incrível, né? A BBC conclui isso. Para o governo não importa os que os 99% dos brasileiros pensam. Não importa o que os 99% dos cristãos pensam ou acreditam. O programa Brasil Sem Homofobia está determinado a curá-los. Incrível, né? E Lula disse, sabe o quê? Curá-los de sua doença perversa. Muito interessante. Então, o povo será reeducado a ver o homossexualismo conforme as tendências politicamente corretas, tá? As escolas públicas serão usadas e outros meios para eliminar o preconceito dos cidadãos brasileiros. Muito interessante. Agora, em dezembro de 2008, sabe o que aconteceu? O ministro da Saúde, chamado José Gomes Temporão, publicou o edital de licitação número 142/2008 para aquisição de 15 milhões de quê? Sachês de gel lubrificante à base de água, o conhecido KY, para distribuição aos gays. Sabe para quê? Para sexo anal. Sabe quanto deu isso para os cofres públicos, dos meus impostos e seus impostos? 40 milhões de reais. Muito interessante isso, né? Quer dizer, não tem verba para comprar medicamentos para hemofílicos, não tem verba para bolsas de coleta de sangue, mas tem 40 milhões, né? Para comprar vaselina aí, para entregar para os gays. Muito interessante isso. Que governo mais injusto é esse? Tenha paciência. Estamos, senhores brasileiros, irmãos em Cristo, estamos, na minha opinião, sendo vítimas de preconceito do próprio governo, né? Não só isso, estamos sendo também vítimas de terrorismo psicológico, pró-homossexualismo, e ainda estamos sendo condenados a pagar todas as contas das propagandas e experimentos homossexuais. Isso é um absurdo. É um absurdo. Próximo programa, nós vamos mostrar aqui um documento. Eu vou mostrar na tela para você. Grave denúncia contra o movimento homossexual brasileiro.
tá? Denúncia de escândalo financeiro do movimento gay. Vamos mostrar esse documento para o Brasil todo aqui no próximo programa. Vou tentar também responder 2 perguntas. Há ou não há orientação homossexual, que é o que eles reivindicam, né? Outra pergunta eu vou responder. Há cristãos gays? Alguém pode ser cristão e gay ao mesmo tempo? Vou responder essas perguntas à luz da Santa Palavra de Deus. Agora eu vou mostrar 2 vídeos que vão caracterizar esse preconceito do próprio governo, né, contra, por exemplo, os cristãos, os evangélicos nessa nação. O primeiro é de uma psicóloga, né, que atende no seu gabinete e, por ser cristã, está sofrendo abusos aí, está sendo processada, e nós vamos ouvir o depoimento dessa psicóloga. Vamos lá. E eu não aceitei, né? Porque, na minha opinião, como cristã, como ser humano, como pessoa, eu tenho direito constitucional, artigo 5º e 18 direitos humanos, de professar a minha fé onde eu bem entender e bem quiser, salvo dentro do meu consultório. E queria deixar muito claro que, como profissional, dentro do meu consultório, eu nunca induzi convicções políticas, nem religiosas, nem de orientação sexual. Isso que falam de mim é uma mentira, eu não tenho nenhuma denúncia. Mas, esse processo do Conselho Federal de Psicologia contra mim, do Conselho Regional, que foi acatado por eles, né? Então já é Conselho Federal de Psicologia, eles afirmam que eu faço isso dentro do consultório, que eu induzo convicções religiosas dentro do consultório, que eu misturo religião com psicologia. Eu não faço isso dentro do meu consultório. Eu não faço isso, não tem prova nenhuma, então eles não podem dizer que eu faço isso. Mas nas minhas redes sociais realmente eu falo de Deus. E eles estão me acusando de criar uma ciência nova, psicologia cristã. Eu não estou criando ciência nova nenhuma. Eles fizeram até um texto mirabolante colocando vários autores e fizeram aquela salada toda intelectual para dizer que eu estou criando uma anticiência, que é a psicologia cristã. Eu até ri disso, né? Esse fato assim eu dou risada. E eles querem que eu tire o psicologia cristã. Primeira coisa, porque eu estou infringindo o código, porque eu criei uma nova ciência. Eu não criei uma nova ciência, só pus psicologia cristã no meu site, deixar bem claro, porque simplesmente eu achei mais bonito, achei mais bonito o nome psicologia cristã, por eu ser psicóloga e por ser cristã, então eu coloquei psicologia cristã, só por isso. Não tinha ideia que fosse dar essa confusão toda. Mas eu não vou tirar a psicologia cristã, eu só tiro psicologia cristã a hora que eles tirarem psicologia espírita, que existe há mais de 30 anos, sites, fazendo regressão dentro do consultório. Então a hora que eles mexerem com a psicologia espírita, eu tiro do meu site todos os meus sites. Porque direitos iguais, senão é preconceito religioso. Então eu não vou fazer isso, tá? Não vou. Mas hoje eu fiquei indignada porque eu recebi o processo do conselho, realmente eles acataram todas as denúncias, instauraram um processo ético contra mim e escreveram coisas absurdas. Ou seja, todos os textos que eu falo de amor a Deus, que estão nas nossas redes sociais, que são direcionados ao povo cristão, então é claro que eu falo de Deus. Eu não sei como fora não vou associar o meu título de psicóloga com o fato de eu ser cristã, porque eu sou um ser humano que estudou, que batalhou para ser psicóloga, e um ser humano que é cristão. Eu aceitei Jesus depois que eu me formei. Não foi na psicologia, foi depois que eu me formei. E eu tenho orgulho, eu tenho esse direito de dizer que eu sou uma psicóloga cristã nas minhas redes sociais. Dentro do meu consultório eu não faço isso. Dentro do meu consultório não tem uma denúncia que eu faço isso. Mas fora das minhas redes sociais eu tenho esse direito. E eu quero pedir aos irmãos que orem muito, que se manifestem, porque isso é uma perseguição religiosa. Isso é um preconceito religioso, porque eu ousei bater de frente com o Conselho Federal de Psicologia, questionando o kit gay, questionando várias atitudes do Conselho que são de pura militância política e de militância ateísta. Então eles podem e eu não posso fazer. Tudo que eles fazem é correto, tudo que eu faço é errado, mas o código de ética é o mesmo. Então estamos diante de um conflito ético. E eu queria pedir para os irmãos que não se cansem de bradar. Se eu perder essa causa, se nós não mudarmos essa história, se nós não brigarmos por esse conflito e lutarmos pelos nossos direitos constitucionais, os nossos direitos de direitos humanos, porque nós também temos direito, parece que direitos humanos é usado como uma bandeira multilateral de direitos de uma minoria contra
a maioria, uma bandeira ideológica. Nós não podemos deixar isso acontecer. Direitos humanos é para todos. Eu queria deixar claro que eu não sou homofóbica, que eu amo os homossexuais de verdade, porque são seres humanos como eu, como qualquer outra pessoa, e que muitas discussões de Twitter estão fora de contextos. Foram como defesa de tantas pessoas que me ofenderam. E eu vou colocar isso na justiça. Eu não aceito e eu não vou retirar nada que fale de Deus. Eu não vou deixar de falar de Deus, porque eu não sou fanática. Eu sou uma pessoa que ama a Deus, simplesmente que acredita que Ele existe. Eu desafio uma pessoa para dizer 100% que Deus não existe, que nem ateu diz que Deus não existe, porque tem medo de dizer que Deus não existe, porque na hora da morte quero ver para onde você vai. Ninguém quer saber, todo mundo tem medo. Então eu estou aqui para pedir para vocês que me apoiem mesmo, que orem por mim e que façam a sua parte, façam um abaixo-assinado, sei lá, coloquem em todas as suas redes sociais. É perseguição, começou comigo, daqui a pouco vai se estender para todas as profissões e daqui a pouco nenhum cristão mais vai poder estudar, porque o que eles querem é isso, que nós sejamos uma raça inculta de gente ignorante. Eu sou psicóloga, eu sou inteligente, eu estudei e eu sou cristã com muito orgulho. Tá vendo aí? A perseguição religiosa está se caracterizando no Brasil, tá? E quer dizer, o Conselho Federal de Psicologia, né, tem lá suas, entre aspas, crenças, né, e defesas até ateístas, segundo a Marisa Lobo. Eles podem, né, mas ela, como pessoa, não pode, né, falar que crê em Deus, né, não pode falar que ama a Deus, porque eles estão cerceando esse seu direito pelo fato de ela ser psicóloga, né? Uma psicóloga cristã. Eu sou físico, incrível, né? Sou físico cristão, professor de universidade, da universidade aqui em Feira, sou pesquisador e eu não posso dissociar da minha pessoa a minha fé. Para mim, o ser humano, ele só é completo quando ele é completo, e para mim não é só a matéria, né? O ser humano tem a parte material, e aí é onde entra a questão de fé. Quando eu converso com meus alunos, quando eu converso com os professores, com os colegas, e for oportuno na conversa, né, falar da minha crença, falar de Deus, eu falo. Isso não me desqualifica como pesquisador, como físico, não. Mas isso é um outro papo, depois a gente vai entrar nesse mérito. Como o meu tempo está pouco, vamos ver agora mais uma coisa horrível, né? E aí eu vou passar a palavra para o pastor Silas Malafaia, que ele vai estar aí reclamando, né, dando uma resposta no ativista gay. Igualitário, vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra, desgraça dessa palavra, está eivada de sentimento cristão. Isso pode acontecer no século XXI, então temos que acabar com isso. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se for. Vocês viram esse vídeo? Como eu digo, a casa caiu. A casa caiu feio. Isso aí é o 9º Congresso LGBT, dentro das dependências do Congresso Nacional. Agora, vocês viram? O cara que se diz reverendo debocha da Bíblia. Eu não vou dizer cego, mas convencido de que o que isto aqui diz é verdade. Debocha da Bíblia. E aí, seu Jean Williams, o Jean Williams, quando o vídeo foi pro ar, eu vou processar, eu vou não sei o quê. Ei, tu tá mais para teatro e para circo. Esses caras, isso é uma piada. Vocês querem inverter? O camarada prega a intolerância mais radical que eu já vi. Mais radical. O camarada prega matar. Pegar em armas significa que é para matar. Essa que é a palavra. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se for. E aí, é uma resposta para alguns irmãozinhos nossos, sabe? Muito inocentes. Pastor, o senhor tinha que ter mais cuidado, afinal, Deus é amor. Ei, querido, Deus é amor e a justiça. Ouviu, querido? Eu sou cidadão, me posiciono em defesas de princípios que eu acredito,
em defesa dos princípios e convicções religiosas que eu tenho. Então, eu bati na porta do gabinete de 512 deputados. Somente 2 foram contrários ao plebiscito. O restante, todo mundo aprovou, não tem que ser feito isso, a população tem que decidir. Mas na hora de colocar o papel para eles assinar, não quiseram assinar, pastor Silas. E eu falei, por que não? Não é porque eles votam, é porque eu não quero ter o meu nome estampado como está o nome seu e do pastor Silas na internet, como eles chamam vocês disso ou daquilo. Deus ama, mas Deus fez um inferno. Você sabia disso? O Deus de amor é o Deus que fez o inferno. Você sabia que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu? Então vamos deixar de conversa fiada e de falsa espiritualidade. Está aí a intenção deles. Eles são, eu vou repetir, o grupo social mais intolerante da pós-modernidade, os ativistas gays. Não estou falando de homossexuais, não. Eu separo homossexuais e ativistas gays, o sindicalismo gay, é para a comunidade evangélica, católica, ok? É para os pastores verem a intenção deles. Isso que esse cara falou é o que muitos deles pensam. Desculpa a expressão que eles gostam de usar, chupa essa manga. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se preciso for. Jean Williams, aí, o que você vai falar? E eu vou denunciar ao Ministério Público Federal. Se fosse um pastor, meu irmão, a casa tinha caído. A imprensa, eles estavam pedindo cadeia. E aparecer membro do Ministério Público para denunciar, para botar pastor na cadeia. A imprensa não falou nada. Eles não brigam por causa de expressão, não falam que tem o direito de expressão, mas só eles têm. Fale qualquer coisa deles para você ver. Tem um arranhão no braço deles, você no dia seguinte está estampada a sua cara na televisão. Nos chamam de homofóbicos, nos chamam de ditadores, nos chamam de fundamentalista e pior, dizem que nós incitamos ao ódio, ou seja, amordaçaram a nossa boca. Você nunca parou para perguntar, nunca ouviu alguém dizendo, gente, nunca vi em tanta história tantos gays assim. De onde é que saiu tantos gays assim? Eu te explico. De onde é que saíram? Nos últimos 20 anos, o ativismo gay conseguiu travar a boca da igreja. Não a igreja evangélica apenas. A igreja católica tem que ser chamada para essa responsabilidade também. Cadê? Cadê o membro do Ministério Público que me denunciou por aquele vídeo safado, inescrupuloso que os ativistas gays manipularam? Cadê? Cadê o Ministério Público? Cadê? Cadê o membro? Cadê ele? Isso é uma vergonha e eu vou ficar quieto. Eu amo a todas as pessoas. Amar não significa concordar com suas atitudes. Aprenda isso, meu irmão. Aprenda isso. Deus ama, mas vai condenar o pecador ao inferno. Existem cristãos inclusivos, teólogos como eu, que estudaram, que estudamos, que publicamos livros. Vai estudar a Bíblia e deixa de conversa fiada. Vai ler o que está na Bíblia. Aqui está a prova, gente, dentro do Congresso Nacional. Agora vocês veem, o cara diz que é pastor e ridiculariza a Bíblia. Nem ele crê. Eu não vou dizer cego, mas convencido de que o que isto aqui diz é verdade. É pastor porcaria nenhuma, reverendo de droga. Isso é uma ofensa para quem tem título de reverendo, tá? Isso é uma ofensa, isso é um ridículo, um medíocre, ok? Um ditador, um medíocre, que pensa que nós estamos na época, sei lá, do czar, sei lá de quê, que pensa que é pela força que se impõe. Te ajudar também na dessacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra está eivada de sentimento cristão. Quer mandando calar os outros na força, é que vai ganhar alguma coisa. É um medíocre, um antidemocrata. Esse miserável tinha que estar na cadeia. É o que ele merece. E eu vou às últimas consequências. Tá pensando que eu vou dar mole? Eu vou processar esse vagabundo, esse safado. É isso que ele é. Nos respeite, um moleque. É o que eu tô falando aqui, não tenho medo não. Porque um cara desse vem pregar, ridiculariza a nossa fé e diz que pega em armas contra nós. Nós não vamos pegar em arma não, meu amigo. A nossa discussão é de ideias no espaço democrático. Eu discuto ideias. Eu não estou aqui para pregar em arma nem bater em ninguém, não.
Isso é para vocês verem o nível que o ativismo gay chegou no Brasil. E vou insistir, e eu vou escrever onde é que eu tiver que escrever, e eu vou gritar onde é que eu tiver que gritar. Tem que passar pela religião. Tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, dessa coisa que nós chamamos de teologia inclusiva, que tem que desconstruir todos esses valores mofados que nós aprendemos até aqui. Isso é para a gente ver. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se preciso for. Eu quero dizer ao Jean... Fica caladinho, Jean Williams. Você não tem moral para falar nada, que você estava lá e você ouviu essa aberração. Fica quietinho, que é o melhor que você faz. Isso é uma vergonha. Se é uma desqualificação pública no âmbito do discurso, se você demoniza, desumaniza os homossexuais, você justifica todo tipo de crime de violência dura contra esse homossexual. Ou seja, se a gente pegar o discurso de todos os criminosos, todas as pessoas que abateram de maneira cruel os homossexuais, você vai olhar e ele é questionado por que ele fez isso, ele vai dizer porque essas pessoas não são humanas, porque essas pessoas são pecadoras, porque eles são filhos do diabo. Ou seja, ele assimilou um discurso contra os homossexuais que na cabeça dele justifica o crime que ele cometeu. Então, eu acho que o pastor Silas Malafaia deveria refletir sobre isso, né? Eles têm um poder de projeto, os fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. O pastor Silas é um homem de coragem, um homem de fibra. Imagina aquele homem na televisão pedindo para que os pastores de outras denominações apoiem ele. Ele no desespero. Eu senti na sua palavra emocionando, pastores, eu não estou sozinho nessa causa. Cadê os líderes das grandes denominações? É uma afronta à sociedade. É uma afronta ao Estado democrático de direito. Não fica reparando do meu jeito não, porque é esse. Eu sou isso aqui. Em qualquer lugar. Eu não me vou fazer aqui uma mudança. Meus irmãos, vou mudar. Eu sou isso aqui. Você gostando ou não, é isso aqui. Com meus erros, defeitos, limitações e virtudes. Eu não boto máscara para ser pastor. Eu não boto máscara para falar. Isso eu sou na minha casa, com meus amigos, quem me conhece no púlpito, eu sou a mesma coisa. Eu estou expressando aqui a manifestação da minha indignação contra um desqualificado desse que prega e que não acontece nada e que a imprensa brasileira sequitarista cala a boca diante de uma aberração assintosa dessa. Chega. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe as autoridades e dê juízo. E que a justiça seja feita e que um miserável desse vá para a cadeia, que é o lugar que ele merece. Um abraço. Vocês viram aí, né? Como é que acontece uma aberração dessa dentro do Congresso Nacional e o governo tolera isso? É óbvio que o governo está apoiando esse tipo de mentalidade, né, que promete pegar armas para matar cristãos. Quer dizer, até a próxima semana a gente vai continuar com esse tema. Que Deus te abençoe, nosso tempo acabou. Oremos. Senhor nosso Deus, abençoa o Brasil, Senhor, nós rogamos. Abençoa os nossos internautas, o teu povo, Senhor, as lideranças evangélicas desta nação, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ajude-nos a nos convertermos à tua causa, Senhor. Seja conosco, portanto, em nome de Jesus. Amém, muito obrigado. Até a próxima semana com mais um tema polêmico aí. Estaremos de volta aqui. Obrigado.